Bem, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 5 de novembro de 2011. Tentando o Maurício. Me ouvindo, Maurício? Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, estava já iniciando aqui, hoje é dia 5 de novembro, né? Então, a gente vai, na aula de hoje, falar sobre a resolução numérica de equações diferenciais ordinárias, que é uma das aplicações do cálculo numérico que tem por objetivo apresentar uma alternativa àqueles métodos convencionais, digamos assim, que são apresentados nos cursos de equações diferenciais, cálculo. Né? No teu caso, lembra, já fizesse algum estudo de alguma teoria sobre equações diferenciais ordinárias em alguma outra disciplina? Não, ainda não, professor. Não estudasse esse assunto em nenhuma outra disciplina? Não. Qual é o curso que tu faz? Engenharia de produção. E entrasse quando na universidade? Esse ano? Entrou agora em meio à pandemia? Uhum. Eu entrei, eu vim de outra universidade, eu vim do IPA. Tá, tu viesse do IPA. Semestre passado já tive alguns alunos que vieram do IPA. Uhum. Sim. Pois então. Então, de modo geral, assim, o que eu posso dizer? Bom, mas derivada tu já viste em alguma outra disciplina? Sim, eu fiz cálculo 1. Tá. Beleza. Então, geralmente, né, nos cursos de cálculo 1 e cálculo 2 são cursos que o pessoal estuda aplicações das derivadas, máximos e mínimos, taxa de crescimento, aproximação pela reta tangente. No caso das integrais, que são vistas geralmente no cálculo 2, né, cálculo de áreas, cálculo de volumes, e outras aplicações da integral definida, né, além daquelas técnicas de integração que são conhecidas também. Então, a derivada, ela tem muitas interpretações. Na física, ela é interpretada como velocidade, né, a taxa de variação da posição de um objeto que se desloca em função do tempo é chamada de velocidade, né? E a taxa de variação da velocidade é chamada de aceleração. São derivadas, né? E na economia, né, em muitos modelos que são desenvolvidos, na economia existem muitas escolas, né, de pensamentos diferentes. Em algumas das escolas de pensamento da economia se usam modelos matemáticos para tentar representar, né, o funcionamento da economia, por exemplo, a função de Cobb-Douglas, que é uma função de duas variáveis, né, que depende do capital e do trabalho. E então, nessas aplicações todas, né, a derivada aparece como uma taxa de variação instantânea que tem diversas interpretações, né? Por exemplo, se a gente pensa, vamos pensar assim no PIB, né, que é uma variável que representa, no caso de um país, né, toda o valor agregado produzido ao longo de um ano, né, o valor adicionado. Né? Então, quando se diz assim, o PIB do Brasil vai crescer neste ano 5%, né, tem uma estimativa nesse momento, alguns estimam um pouquinho mais, outros menos, mas em torno de 5%, talvez acabe não chegando nos 5%, mas isso significa que o total de bens produzidos ao longo do ano 2021 vai ser 5% maior do que o total de bens produzidos ao longo do ano 2020. Esse é o significado, né? Dizer que o PIB vai crescer 5%, quando compara um ano com o outro. No ano passado, por exemplo, o PIB brasileiro teve uma queda, né, de quase 4% em função da pandemia, né, que afetou diversos setores da economia. Então, essa taxa, né, 4% positivo ou 4% negativo, é uma derivada, é uma aproximação, né, matemática, evidentemente, que estou fazendo uma aproximação
que é uma taxa de variação, então, da quantidade de bens produzidos por unidade de tempo, né? Ao longo de um ano, a taxa de variação mede se a produção de bens aumentou ou diminuiu. Quando ela é positiva, significa que a taxa de bens produzidos, que a quantidade de bens produzidos comparado com o ano anterior é maior. Se essa taxa for negativa, significa que a quantidade de bens produzidos no ano é menor do que a do ano anterior. Neste ano, evidentemente, a taxa será positiva, porque no ano passado, como houve uma diminuição muito grande da produção econômica, né, em diversos setores, em quase todos os setores da economia brasileira, né, excetuando o setor agrícola. Então, evidentemente que esse ano, né, a produção deverá ser bem maior do que foi no passado. Tá? Então, isso é natural, digamos assim, que aconteça, né, uma vez que nesse ano 2021, né, a economia está voltando, né, a funcionar nos diversos setores que estavam com restrições e agora já praticamente não tem restrições, né, em muitos setores da economia. O turismo, por exemplo, voltou, né, o setor de serviços em geral, né, o comércio, então esses setores que sofreram muito, né, com as restrições econômicas acabaram tendo um retorno das atividades de 2021 e o impacto vai ser um crescimento. Então, uma equação diferencial, né, é uma equação onde está presente uma derivada. Tá? Um outro exemplo, né, que é bastante conhecido, é uma equação que descreve o movimento de um objeto em queda, por exemplo, como de um paraquedista. Né? Então, este movimento ele é retratado, né, descrito por uma equação diferencial de primeira ordem, aplicando-se as leis de Newton. Tá? Então, estou comentando isso, né? Tu vê, são três exemplos, né, bem diferentes, digamos assim, de situações em que aparecem as equações diferenciais ordinárias, né, que descrevem, então, problemas diversos, né, da nossa vida, né, do nosso cotidiano. Tá? Então, eu poderia citar diversos outros problemas em que aparecem equações onde estão presentes alguns termos que são derivadas de funções. Então, essas equações em que estão presentes a derivada primeira, a derivada segunda de uma determinada função, essas equações são chamadas de equações diferenciais ordinárias, né, quando estas funções dependem apenas de uma variável independente, que em boa parte dos problemas é o tempo. Né? No caso do paraquedista, por exemplo, é uma equação diferencial onde a variável independente é o tempo, né, e a variável dependente é a velocidade, né, do paraquedista em função do tempo. Bom, então, nos cursos de cálculo, né, e também em algumas disciplinas especializadas no estudo de equações diferenciais, né, existem diversas teorias que são estudadas e técnicas, né, de resolução de equações diferenciais ordinárias e também equações diferenciais parciais. Tá? No nosso curso aqui, que é um curso de cálculo numérico, né, nós vamos apresentar aqui algumas técnicas de resolução de equações diferenciais por métodos numéricos. Tá? É semelhante, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, com a integração numérica, né, que vocês viram aí nas últimas aulas, né, as fórmulas de trapézios, a fórmula de Simpson, para calcular integrais por fórmulas numéricas, que são maneiras, né, alternativas de se calcular uma integral, diferentes daquelas que a gente vê nos cursos de cálculo, onde se aplica o teorema fundamental do cálculo, onde se aprendem as técnicas de integração por partes, integração por decomposição de frações parciais, integração por substituição, etc. Né? Então, aqui, o objetivo é mostrar como certas equações diferenciais ordinárias podem ser resolvidas através de fórmulas, né, que vão produzir números como resultados. Tá?
Essa é uma grande diferença em relação aos chamados métodos analíticos, né? Nos métodos chamados de analíticos, né, ao ser resolvida uma equação diferencial, né, o resultado vai ser uma função, né, y igual a e na x, y igual a cosseno de x, enfim, essas funções aí conhecidas do cálculo. Né. Aqui não. Aqui, no cálculo numérico, né, especificamente nesse tópico aqui dessa nossa disciplina, o produto, né, o resultado das técnicas de resolução de equações diferenciais será a solução de uma equação diferencial calculada numericamente. Então, isso vai produzir, na verdade, um conjunto de valores que vão ser aproximações da solução em determinados pontos. Tá? Se vocês pensarem bem, assim, na prática, na vida real, né, digamos assim, das pessoas, né, e nos setores públicos, setor público, e, na verdade, os resultados obtidos muitas vezes são aproximações, né? Por exemplo, a gente estava comentando aqui há pouco a questão do PIB, né? O PIB é calculado de maneira aproximada, né, pessoal? Não é aquele cálculo divulgado pelo IBGE, né? Ele é um cálculo aproximado, né, da quantidade de riqueza produzida pelo país ao longo de um período de tempo. Né? E muitas vezes, após um certo tempo, esses cálculos são revisados. Por exemplo, recentemente, né, o PIB de 2019 foi revisado. Né? Se vocês acompanham esses números, né, em 2020, pelo 1º de abril, maio de 2020, foi divulgado, né, que o PIB brasileiro tinha tido um crescimento de 1% em 2019. Tá? Essa semana, esse valor foi revisado, né, segundo os dados do IBGE, o PIB brasileiro em 2019 cresceu 1,2%. Tá? Pode ser pouco, mas na verdade não é. Faz muita diferença, né? Considerando que o PIB do Brasil é da ordem de 7 trilhões de reais. Tá? Então, isso é bastante dinheiro. Né? Então, 0,2% de 7 trilhões de reais não é coisa pouca. Tá? Então, é só vocês fazerem a conta aí, né? 0,2% faz muita diferença. Tá? E é uma aproximação, porque é impossível, né, qualquer pessoa que tem um mínimo, né, de senso, contar tudo dos mesmos detalhes que é produzido pelo país ao longo do período de um ano. Né? Então, o que se faz? Se trabalha com os principais indicadores, né, do PIB, por exemplo, o consumo de energia elétrica é um indicador de crescimento ou decrescimento do PIB, porque quando o país tem um crescimento do PIB, ele gera mais riqueza, ele automaticamente vai consumir mais energia elétrica. Né? Se, ao contrário, a economia está decaindo, está diminuindo, está produzindo menos, ela automaticamente vai consumir menos energia elétrica. Né? Então, esse é um importante indicador de crescimento do PIB. O consumo de cimento, né, que é um indicador, né, de novas construções, de investimento em infraestrutura, também é um excelente indicador de crescimento do PIB. Né, a produção de embalagens, né, que são usadas para transportar mercadorias. Então, se tu tiver um crescimento, né, da produção de embalagens, significa que mais produtos estão sendo comercializados. Portanto, é um indicador, né, de aquecimento da economia e vice-versa. Né? Então, existem diversos indicadores que são utilizados, né, para identificar, né, o crescimento, a variação do PIB, na produção de grãos. Né? Hoje, com os recursos tecnológicos à disposição, né, os processamentos de imagens via satélite, a produção de grãos, né, que é um importante indicador do crescimento da economia, ela tem estimativas muito boas. Né? Então, o Brasil e outros países têm investimentos bem pesados nesses setores, então é possível ter uma boa precisão, né, no cálculo do volume de grãos produzidos, a quantidade de soja que é produzida por ano, a quantidade de arroz, né, de trigo, de feijão, café, etc. Tá? Então, existem muitas formas, né, de se fazer isso, e hoje, com a evolução,
né, e o crescimento da estrutura do IBGE, né, que hoje tem um número muito maior de pessoas e de estrutura, né, existem muito mais dados à disposição e que podem ser estudados pelas pessoas que estão interessadas nesse tipo de assunto. Tá? Então, eu comentei aqui com vocês, inicialmente, né, a ideia geral. Tá? Eu vou apresentar para vocês, então, o texto que está disponível ali no Moodle. Né? Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Só vou comentar aqui com vocês, pessoal. No dia 8, que é segunda-feira, né, no dia 12, que é sexta-feira da semana que vem, tá? Nas próximas 2 datas aqui de aulas, nós teremos aulas presenciais, tá? Então, eu acredito que na aula de hoje, dia 5, né, nas aulas dos dias 8 e 12, a gente consegue, então, praticamente concluir esse tópico, tal, imagino, né, estou fazendo uma estimativa aqui, concluir esse tópico sobre cálculo de derivadas e resolução de equações diferenciais ordinárias. Tá? A gente vai fazer bem tranquilo esse tópico aqui, explicando bem, dando vários exemplos. Né? E, então, no dia 15 de novembro, teremos um feriado nacional, que é, sem ser na segunda-feira, dia 8, na outra segunda-feira. Então, nós teremos a aula no dia 19, que eu vou falar possivelmente sobre esse tópico aí, que é a resolução numérica de equações diferenciais parciais em diferenças finitas. E no dia 22, então, né, a avaliação 4, no dia 22 de novembro, que é uma segunda-feira. Então, essa será a última atividade de avaliação aqui do grau G1, certo? E aí, então, nas outras aulas, né, nós vamos fazer aqui uma análise desses resultados aqui sobre resolução de equações diferenciais que for possível fazer, tá? E aí, então, preparando já as atividades finais ali do semestre no final do mês de novembro e início do mês de dezembro, tá? Então, é importante vocês se organizarem, se quem tiver interesse em participar das aulas presenciais na próxima segunda e na próxima sexta-feira, certo? Alguma pergunta sobre isso aí, pessoal? Tranquilo, então? Então, eu vou... esse arquivo aqui, pessoal, sobre equações diferenciais, está disponível aqui no Moodle. Esse tópico aqui estava oculto, né? Aí eu entrei hoje no Moodle, eu fiz uma edição, né? Então, esse texto sobre equações diferenciais ordinárias é esse que vocês estão vendo aqui. Tá? Tem, então, uma planilha de resolução de equações. Tem um texto sobre o método de Runge-Kutta, que é um método mais sofisticado de resolução de equações diferenciais ordinárias do que o primeiro que a gente vai ver. A gente vai ver primeiramente o método de Euler, que é mais simples, e também a planilha correspondente ao método de Runge-Kutta está disponível ali com alguns exemplos, né? Certo? Então, vamos ver aqui as primeiras ideias que estão contidas aqui no texto, tá? Então, vocês fiquem à vontade aí para perguntar, né, para tiver alguma dúvida, fiquem bem à vontade. Tá? A ideia é que vocês entendam, né, os principais conceitos aqui, e na medida que a gente for avançando, a gente vai tentar mostrar aqui como as equações, as fórmulas de resolução das equações podem ser aplicadas em algumas situações. Tá? Então, as equações diferenciais ordinárias aparecem com muita frequência, né, na descrição de fenômenos da natureza. Então, consideremos o exemplo a seguir. Se o y de t denota o número de indivíduos infectados por uma certa doença, né, o modelo que descreve baseia-se na seguinte hipótese.
a taxa de crescimento do número de infectados é proporcional ao número de indivíduos em cada instante. Isso corresponde à seguinte equação, né? Y' de t é K vezes Y de t, onde o K é uma constante positiva. Tá? Então, este é um exemplo, né, essa equação diferencial aqui, ó, é um exemplo bem ilustrativo, né, dessa situação que nós estamos exatamente vivendo, né? Começamos a passar por esse fenômeno da pandemia que teve início ali em março do ano passado, né? E vem se estendendo até agora. Nós estamos já no mês de novembro de 2021, ou seja, 1 ano e 8 meses, né, enfrentando essa situação que é chamada, classificada como uma pandemia, né? E o que a gente percebeu lá no início, né, que a gente está percebendo agora um fenômeno inverso, né? No início, quando o número de indivíduos que contraíam esta doença começou a aumentar, né, rapidamente. Tá? E o que se dizia, então? Que as pessoas deviam se isolar, por quê? Porque o número de indivíduos a taxa de variação do número de indivíduos que contraem a doença é diretamente proporcional ao número de indivíduos que estão infectados. Então, se houver contato maior entre as pessoas, né, esse número tende a aumentar. Né? Então, passamos por todo aquele período de isolamento, né, veio esse processo todo de vacinação, né, que ocorreu no final do ano 2020 e está acontecendo ao longo de todo este ano de 2021, e agora a gente está percebendo, né, com o avanço do número de pessoas, com o aumento, né, do número de pessoas que estão já vacinadas, com todo o processo, 2 doses ou de dose única, né, realizados, e após um certo período de tempo, que a gente percebe que o número de pessoas que estão contraindo esta doença, né, a Covid-19, tem diminuído. Por quê? Porque o número de indivíduos que estão doentes tem diminuído com o tempo. Então, a tendência é de novos indivíduos contraírem a doença ser um número menor à medida que o tempo passa. Né? Então, ao longo da passagem do tempo, a equação diferencial vai representar que o número de indivíduos vai ser decrescente. Tá? Então, o que isso está relacionado com esse texto que eu mostrei para vocês? Que o fator, né, que faz que a gente consiga analisar esse comportamento é essa constante aqui, ó, que é uma constante positiva. Né? Então, em alguns casos, né, este modelo vai representar a situação e daqui a pouco, né, quando a situação muda, quando as circunstâncias se alteram, essa constante passa a ser negativa. Tá? Então, essa é uma hipótese que dura um certo tempo, tá? E depois ela se modifica. Tá? Então, esse é um exemplo, dentre outros que eu já comentei aqui, que é um problema real que é modelado. Então, é claro que esse modelo aqui, ele não explica de modo completo, né? Não explica 100% da taxa de crescimento, né? Porque, evidentemente, que existem outros fatores que acabam contribuindo ou diminuindo, né, a transmissão desse tipo de doença, da Covid-19, ou outras doenças infecto-contagiosas, como sarampo, né, que também é uma doença que no Brasil foi considerada há alguns anos praticamente erradicada e agora está voltando, né, porque as pessoas estão se descuidando do processo de vacinação. Tá? Bom, então, em muitos problemas, né, a equação diferencial ordinária ela pode não ter uma solução analítica, certo? Como estas equações que vocês estão vendo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Deixa eu mostrar aqui na minha folhinha aqui, só um minutinho. Deixa eu entrar aqui com o meu celular. Daí eu consigo escrever na minha folhinha aqui, que é mais dinâmico o processo. Só um minutinho.
Todos conseguiram entregar o trabalho aí, vocês três aí que estão presentes? Sim, professor. Conseguiram entregar? Fizeram as duas questões, teve gente que entregou só com uma questão. Eu achei um Mas pouquinho mais complicado a segunda, mas aí a mas a segunda gente ou a fez, hein? primeira? A segunda. A da eficiência. A segunda? Uhum, É mesmo? sim. Aquela do volume ali de terra? Isso. É mesmo, eu achava a primeira questão mais difícil. Se o senhor quiser, poderia nos mostrar um exemplo, ou corrigir ela, só para a gente ver como é que faz, porque eu não consegui fazer ela. A gente fez Qual? Qual? a segunda questão. Sim, ali tinha até uma dica ali, né? Tinha que fazer, porque tu tinha a, a largura, né, daquele corte ali no morro, aí só tinha que calcular a área ali, por exemplo, por uma fórmula dos trapézios, a fórmula do Simpson, né? Tu tinha os pontos ali, aí tinha que aplicar diretamente a fórmula. É isso que tinha que fazer ali. Ah, não conseguiu interpretar ali? Não, eu achei um pouquinho complicado. Acho que eu não compreendi muito bem a questão, então. Ah, tá. Porque ali, diferentemente da questão 1, né, que tinha uma fórmula para calcular a função, a ideia ali naquela questão é usar direto os pontos daquela tabela. Era isso o objetivo da questão. Acho que foi aí que eu me compliquei. Eu tentei usar as formas. Ah, tá. Tu achou que tinha que fazer algum cálculo? Uhum. Ah, tá, entendi. Porque assim, são duas situações, né, em que são calculadas essas integrais. Quando a função é muito difícil, como naquele primeiro exercício, que não consegue achar uma solução analítica, digamos assim, né? E, e quando tu tens tabelas de pontos, né? Que daí tu usa direto a tabela de pontos. Essa é também uma aplicação das fórmulas de integração. Mas aí, como eu só consegui acessar hoje os trabalhos, aí segunda-feira ou sexta-feira eu faço um comentário mais detalhado. Tá? Então, deixa eu comentar com vocês aqui, ó, essa questão, então, da solução analítica. Né? Vamos supor que tu tem uma equação diferencial ordinária desse tipo aqui, ó, y' igual a y. Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, né? E geralmente o y' representa a derivada do y em relação a x, né? Certo? Então, esta equação ela vai ter como solução essa função aqui, ó, onde o k é uma constante. Então, esse tipo de solução aqui é chamado de solução geral, né? Esse k é uma constante, que representa um número que pode ser qualquer valor, pode ser 2, pode ser 0. Tá? E por que esta é a solução geral? Porque todas as soluções desta equação aqui têm esse formato. Tá? É um número qualquer, que é representado pela constante k, multiplicado por e na x. E a gente sabe, né, que as regras de derivação e a teoria garantem que todas as soluções possíveis e imagináveis desta equação diferencial estão dadas por esta forma. Tá? Só que este é um caso em que, de fato, a equação diferencial ordinária permite a obtenção da solução geral por uma característica da equação. Tá? Agora, se eu olhar outras equações, como esta aqui,
y' igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Y' igual a y dividido por x mais x ao quadrado dividido por 1 mais y ao quadrado. Por exemplo, estas equações, né, tanto essa quanto essa aqui, são equações em que não se consegue encontrar soluções analíticas, né, pelos métodos convencionais, tá? E isso significa que não vai ser possível, né, por esses métodos convencionais, né, escrever a solução geral como é feito aqui no exemplo inicial, tá? Em que eu tenho a solução geral daquela equação diferencial ali, dado por essa forma. Essas equações aqui não possuem uma fórmula que diga assim, a solução desta equação aqui é dada por tal forma. Ou a mesma coisa, esta equação aqui vai ter uma solução dada pela seguinte forma. Isso não vai acontecer. Tá? Então, quando isso acontece, né, quando a gente tem esta dificuldade presente ali na equação, uma alternativa, né, uma possibilidade de resolução é através dos métodos numéricos. Tá? Então, é isso que estou chamando a atenção aqui de vocês, né, no texto. Aqui. Então, em muitos problemas, a equação diferencial ordinária não tem solução analítica, como essas equações que vocês estão vendo aí em tela. Tá? Pode ser equação de primeira ordem ou de segunda ordem, como essas que vocês estão vendo aí no texto disponível ali no. Bom, então, além, né, da própria equação diferencial, então, primeiro tem que entender este conceito. Né? Uma equação diferencial é uma equação em que uma incógnita é uma função e as suas derivadas. No caso aqui, a gente vai trabalhar com equações diferenciais de primeira ordem, né? Equações diferenciais em que vão aparecer derivadas de primeira ordem. Tá? Muito bem, além das equações diferenciais, a gente pode ter o que é chamado de problema de valor inicial, tá? Que é, em geral, um problema de valor inicial consiste de uma equação diferencial juntamente com uma condição inicial. Está ali entre parênteses, né? Ou condições iniciais. Então, se for uma equação diferencial de ordem 1, isto é, uma equação diferencial em que eu tenho a derivada de ordem 1, aí, juntamente com esta equação, vai aparecer uma condição inicial. Tá? Então, assim, antes de eu mostrar os exemplos, né? Vamos de novo comentar aqui, né? O que significa fisicamente uma condição inicial, né, pessoal? Vamos pensar assim, no caso específico, né, desses problemas de doenças infecciosas, como essa da Covid, ou do sarampo, ou de outras doenças. Tá? A condição inicial pode ser o número de pessoas que foi identificado estar infectado com uma doença no instante inicial. O que é um instante inicial? Isso é muito arbitrário. Né? No caso da pandemia, por exemplo, né, que foi decretada ali na primeira quinzena do mês de março de 2020, a gente pode considerar, bom, a pandemia iniciou ali, tá, digamos, no dia 10, vamos formalizar, combinar isso. Significa que antes não acontecia? Não. Ela já vinha se manifestando, né, mas o contexto, né, de pandemia é identificado num certo instante. A partir daquele instante, né, o futuro. Então, aquele instante ele é chamado de instante inicial. Tá? Se eu vou fazer um registro, por exemplo, da quantidade de chuvas, né, numa cidade. Tá? Então, eu estava vendo esses dias uma tabela, né, com os índices pluviométricos, né, os índices de quantidade de chuvas mensais em duas cidades lá do interior de São Paulo. Eu estava estudando esse problema lá, identificando umas componentes periódicas, tá? Numa tabela. Então, lá naquela tabela tinham 120 observações, né? São 10 anos consecutivos em cada mês de cada um dos anos, de 1976 até 1985, tá? O Instituto de Meteorologia Local ele registrou, né, no mês de janeiro de 1975, choveu tantos milímetros. No mês de fevereiro de 1975, choveu tantos milímetros. E assim vai, até o último mês. Né?
Então, isso gera uma quantidade de informações, tá? Que é possível deduzir, né? Diversas outras informações, né? Como, por exemplo, um censo sociodemográfico permite também concluir diversas coisas. Tá? Então, quando a gente tem, né, um conjunto de pontos, tá? A gente pode extrair daquele conjunto de pontos diversas informações. Tá? Então, o que a gente considera como instante inicial pode ser o instante a partir do qual tu começa a observar o fenômeno. Né? Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela que eu estou registrando os índices do Ibovespa, né, desde 1º de março de 2021. Tá? Então, para mim, né, essa tabela, o instante inicial é 1º de março de 2021. Certo? No caso da tabela lá, na precipitação de chuva dessas cidades do interior de São Paulo, né, o instante inicial é 1º de janeiro de 1975. Certo? Então, essa questão do instante inicial é uma questão de posição do observador em relação ao fenômeno. Né? É a partir do momento que o observador, a pessoa que está estudando aquele problema, começa a perceber a existência daquele problema, esse é o chamado instante inicial. Tá? Então, a pessoa vai contar quantas pessoas tem na cidade de Porto Alegre com a Covid-19. Tantas. Então, esse é o instante inicial, a partir dali começa, né, a tabular os dados, a registrar as equações, etc. Bom, então esse é o conceito de instante inicial e de valor inicial. Tá? É o valor que muitas vezes, né, como se considera o tempo, né, como a variável independente, então eu vou associar ao ponto de valor inicial o valor t igual a zero. Né? A partir do t igual a zero começa a contagem de tempo, certo? Então, esse é um conceito bastante importante no contexto aqui das equações. Então, vamos lá. Então, aqui, né, vamos considerar alguns exemplos para ilustrar o conceito e introduzir a notação. Então, aqui eu tenho, neste primeiro exemplo, tá, uma equação de segunda ordem, certo? Então, essa equação aqui é y duas linhas igual a 3y' menos 2y. Né? A condição inicial, y de 0 igual a menos 1 e y' de 0 igual a 0. Então, aqui eu tenho duas condições iniciais calculadas no mesmo instante de tempo, né? Que é o x igual a 0. Certo? Então, as condições iniciais, isso é importante ressaltar, quando são duas ou mais condições, elas têm que ser calculadas no mesmo ponto. Tá? Então, junto com a equação diferencial, vem essas duas condições iniciais. Y calculado no ponto 0 é igual a menos 1 e o y' calculado no ponto 0 é igual a 0. Né? Se a equação diferencial for uma equação de primeira ordem, como vocês estão vendo aqui no exemplo 2, né, y' é igual a x menos y mais 2. Y de 0 é igual a 2. Significa, quando o x é igual a 0, o y é igual a 2. Tá? Então, eu tenho uma condição inicial apenas, por quê? Porque a equação é uma equação de primeira ordem. Certo? Então, em ambos os exemplos, né, a incógnita é uma função y que depende da variável x. Então, a variável independente é denotada por x. Né? Então, veja que a variável independente ela não aparece explicitamente no exemplo 1. Ó, aqui não aparece a variável x explicitamente, então ela fica implícita. Né? Por quê? Porque geralmente, né, a gente usa a letra x para representar a variável independente e a letra y para representar a variável dependente. A gente está acostumado com isso. Bom, então a gente vai dar atenção aqui, né, ao problema de valor inicial de primeira ordem. Isto é, uma equação de primeira ordem que vai ter essa forma aqui, ó, usual,
y' igual a f de xy e y de x0 igual a y0. Tá? E o x, ele assume valores continuamente no intervalo AB. Né? Então, neste primeiro exemplo, que vocês estão vendo aí, de problema de valor inicial, que é o exemplo 3 ali do texto, né, vocês têm duas informações, certo? Deixa eu escrever aqui, eu vou... Ó, nós temos aqui y' igual a menos y e y de 1 igual a 3. Tá? Então, aqui está dito, né, que o x ele varia de 1 até 2. Né? Certo? E esta aqui é chamada de condição inicial. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Né? Que quando o x é igual a 1, né, o y é igual a 3. Então, para diferenciar este y, né, um do outro, a gente vai dizer que esse aqui é o ponto x0, esse aqui é o y0 correspondente. Tá? Então, o x índice 0 é 1, né, e o y índice 0 é 3. Certo? Essa é a notação que é bastante utilizada, especialmente quando se resolve equações diferenciais por métodos numéricos. Né? Ademais, a equação diferencial y' igual a menos y significa que, neste exemplo, a f de xy é o que aparece aqui do lado direito desta equação, é apenas menos y. Tá? Não tem, neste caso, né, neste exemplo, a função que depende geralmente das duas variáveis, neste caso, só depende do próprio y. Tá? Então, a notação que vai ser usada é sempre essa, y' igual a f de xy, e na outra equação, a condição inicial. Alguma pergunta? Por enquanto não, professor, pode continuar. Tranquilo, professor. Então tá, beleza. Vou seguir então. Muito bem. Neste exemplo 4 que aparece aqui no texto, tá? Nós temos a equação y' mais y igual a x mais 2, né? O y de 0 igual a 2. Tá? Então, neste exemplo 4, vocês vejam que a f de xy é x menos y mais 2, porque vocês têm que isolar aqui, né, para que vocês comparem, né, no exemplo 4, né, vocês têm que comparar com a regra de formação que é dada ali anteriormente. Tá? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Vocês têm esta equação aqui, né? Só que o formato padrão é esse aqui, é y' igual aos demais termos. Então, todos os demais termos têm que ser, tem de estar aqui do lado direito do sinal da igualdade. Do lado esquerdo ali da primeira equação só pode aparecer o y'. Tá? Então, este termo aqui, que é o y, está somando aqui, né, com o y', ele tem que ser jogado aqui para o lado direito do sinal da igualdade, tem que ficar, então, f de xy, a x menos y mais 2. Tá? O intervalo AB é definido por esta notação aqui, então o x varia de 0 até 1, o intervalo AB é o intervalo 0, 1, ou seja, o A vale 0 e o B vale 1. Né? O x0 está aqui, o x0 é 0 e o y0 é o valor correspondente, que é 2. Tá? Então, é muito importante entender, né, estas identificações, porque toda a formulação, né, das diferentes técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias vai partir desta notação aqui. Nós vamos ter duas formulações, o método de Euler e o método de Runge-Kutta. Tá?
Então, vamos ver aqui como é que isso vai funcionar, né? Através, então, desse próximo tópico aqui, que chama-se solução numérica, né, de um problema de valor inicial de primeira ordem. Né? Então, considere um problema de primeira ordem dado por y' igual a f de xy, y de x0 igual a y0, onde x varia de a até b. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo antes de seguir aqui. Ó, deixa eu interromper. Ó, vamos supor que eu tenha o seguinte problema aqui, ó, y' igual a y, tá? Y de 0 igual a 1, né? E o x variando de 0 até 1, digamos. Tá? Vamos supor que eu tenha esse problema aqui de valores iniciais, PVI, problema de valor inicial, né? No singular. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Como eu disse ali antes, né, esta equação, né, a equação y' igual a y, ela tem a solução geral y igual a k vezes z na x. Certo? Como eu sei que no x 0 igual a 0, o y0 tem que ser igual a 1, esta condição inicial aqui, ó, permite que eu descubra o valor do k. Porque quando eu substituir o y por 1 e o x por 0, tem que haver igualdade aqui, porque esta é a solução da equação. Então, quando o x for igual a 0, o y correspondente tem que ser 1, porque esta é a condição inicial, né, a ser satisfeita ali pela solução do problema. Então, resolvendo essa equação, eu concluo que o k é igual a 1, porque e na 0 é o próprio 1, vezes k é igual a k. Então, eu concluo, né, que o k vale 1, ou seja, a solução geral, a solução do problema de valor inicial é y igual a e na x. Qual é, né, o ganho, né, qual é a vantagem dessa forma? Ela permite que eu calcule a solução em qualquer ponto do intervalo de variação do x, que é o intervalo de variação do x neste exemplo, é o intervalo 0, 1. Né? Então, se eu quiser calcular no x igual a 0,1, x igual a 0,27, no x igual a 0,98, basta eu substituir aqui o x nessa forma, eu vou ter o y correspondente. Né? E a gente sabe que nesse intervalo de 0 até 1, essa função ele é conhecida. Né? De 0 até 1, essa função vai fazer uma curva, né, que é mais ou menos isso aqui. Ó. Tá? Então, a função e na x definida no intervalo de 0 até 1 descreve uma curva semelhante a essa aqui. Tá? Então, neste caso, eu consigo resolver de modo exato esta equação diferencial porque eu tenho a solução analítica. Tá? Então, eu quero que vocês mantenham isso em mente. Assim, quando é possível obter a solução analítica, a gente tem a solução exata. O que eu quero dizer com solução exata? Maurício, está me ouvindo? Vou te fazer um pedido. Escolhe um número qualquer aqui do intervalo de 0 até 1, diferente de 0 e diferente de 1, no interior aqui do intervalo. Qualquer númerozinho aqui, por favor. 0,32? 0,32, beleza. Então, olha só, se eu quiser calcular o y, basta eu fazer o y igual a e na 0,32. Bom, o que eu preciso, né, para calcular e na 0,32? Então, eu preciso de uma calculadora. Né? Se eu pegar minha calculadora aqui do meu computador, vou botar ali 0,32, né? Tá. A função inversa aqui.
Essa aqui eu não conheço essa calculadora ainda. Ah, está aqui a segunda função. E na x dá 1,37. Isso, 7. muito obrigado. Isso aí. Agora achei ali. 1,37, 7, 1, 2, etc. Tá? Então, olha só. Este cálculo aqui, né, ele é possível, né, porque o colega ali escolheu o 0,32, vocês, o Jefferson e o Eric podem escolher qualquer outro valor aqui entre 0 e 1, que eu vou conseguir calcular, porque eu tenho a fórmula que permite calcular a solução em qualquer ponto. Certo? Bom, então, quando eu tenho a fórmula, eu posso calcular em qualquer ponto, mas isso não vai acontecer quando eu usar um método numérico. Tá? Então, vamos lá. Ó, então, vou fazer aqui a descrição, tá? E peço que vocês prestem bastante atenção nesta descrição que será apresentada aqui, né? Porque ela vai mostrar, digamos assim, as possibilidades e as próprias limitações, né, do método numérico. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos considerar um problema de primeira ordem dado por y' igual a f de xy, o y de x0 igual a y0. Tá? Então, agora, o x varia de a até b, e eu tenho a equação dada genericamente, né? E aqui a condição inicial. Então, neste intervalo, em que o x varia de a até b, é definido um conjunto de pontos da seguinte forma. A gente define um número natural, n maior ou igual a 1, e sendo o h igual a b menos a sobre n, são definidos os seguintes pontos. Ó, o x0 vai ser igual a a, né? O xi vai ser igual a x0 mais IH, onde o i varia de 0 até n. Tá? Então, eu terei, por exemplo, o x1 vai ser o x0 mais h. Como o x0 é o a, isso aqui representa o a mais h. O x2 é x0 mais 2h, é a mesma coisa que a mais 2h, e assim por diante. Eu vou somando o h até chegar lá no xn, que vai ser o ponto B. Tá? Então, esse conjunto de pontos que vocês estão vendo aí é chamado de malha ou rede de pontos. Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Agora, eu vou voltar aqui para a minha figurinha. Ó. Jefferson. Diga, professor. Vou falar. Tá, então, escolhe um valor de n aí, um númerozinho natural pequenininho. Não escolhe um número muito grande, para não castigar o professor. Dentro do intervalo ali ou não? Não, um número natural n. Não, um número natural, um inteiro positivo. Bota aí, vamos combinar com o colega aí, 32. 32? É. Ah, não, aí tu tá me judiando. Eu vou ter Bota que 2 então, professor. Tá, não, porque eu estou brincando contigo pelo seguinte, esse n aqui, ó, significa que eu vou dividir esse intervalo de 0 até 1 aqui em n pedacinhos de mesmo tamanho. Sim. Bota 2 e tá bom. 2? Uhum. Beleza. Tá. Então, olha só. Vou dividir este intervalo original em 2 pedacinhos de mesmo tamanho. Tá? Então, quais são os pontos que vão aparecer ali? Ó? O h vai ser b menos a dividido por n. Ó, o que é o a? O a é 0 e o b é 1. Tá? Neste exemplo, né? O a é o extremo inferior do intervalo e o b é o extremo superior. Então, quanto é que vai dar o h? Vai dar 1 menos 0 dividido por 2, que é a sugestão ali do Jefferson, porque 32 é um número muito pequeno. Tá? 1/2. Então, significa, tu vai ter 3 pontos aqui. O x0 é 0, porque o x0 é sempre o primeiro, a extremidade inferior lá do intervalo. Tá? O x1 vai ser 0 mais o h, que é 0,5. Vamos colocar aqui, nessa forma decimal. Aqui, ó. E o x2 vai ser 0 mais 2 vezes 0,5, que vai dar 1. Então, olha só a diferença.
Agora, não vai ser, vamos supor que eu fosse usar um método numérico, né, com esses dados aqui, com esse valor do N que foi sugerido ali pelo colega. Eu não posso agora calcular naquele ponto que o Maurício sugeriu antes, ó, porque o 0,32 ele não vai estar presente aqui, ó. Eu só vou poder calcular a solução nesses 3 pontinhos aqui, ó. Tá? Então, essa é uma diferença da solução analítica para a solução numérica. A solução numérica ela só vai te permitir calcular a solução da equação diferencial em determinados pontos bem específicos. Certo? E por que acontece isso? Por uma questão que envolve muitos fatores. Ó. O Jefferson havia citado o N igual a 32. Tá? Qual a primeira dificuldade do N igual a 32? O desenho aqui ia ficar muito difícil de representar, certo? Imagina, né, nesse gráfico aqui, ó, fazer uma marcação com 32 pontos, né, eles vão ficar muito pertinho um do outro, eu não conseguiria enxergar. Em segundo lugar, imaginem calcular uma solução em 32 pontos. Só se eu tiver um recurso computacional disponível, beleza? Aí eu poderia calcular tranquilamente com N igual a 32. Tá? Então, a escolha do N, tá, pessoal, ela vai depender muito do recurso que a pessoa tem à disposição e, principalmente, né, do tempo que ela tem disponível para fazer esse cálculo. Tá? Por exemplo, o colega falou 32. Beleza, eu poderia escolher N igual a 500, N igual a 1000, N igual a 1 milhão. Tá? É um número natural, é um número inteiro positivo, não tem nenhuma restrição. Né? Quando a gente escolhe esses valores de N muito elevados, qual a tendência? Ó, tu vai ter um monte de pontinho aqui. Certo? Quanto mais pontos tu tiver, melhor vai ser a qualidade da tua informação obtida a partir daquela equação. Tá? Mas tudo que carrega mais qualidade, né, pessoal, exige esforço maior. Então, se tu quiser trabalhar com 1 milhão de pontos aqui, não tem nenhum problema. Pode ser feito, matematicamente é possível fazer. Só que para poder fazer isso, tu tem que ter um recurso computacional compatível com essa escolha de um N tão elevado. Tá? Então, essa minha conversa com vocês aqui, com os colegas que vão assistir o vídeo depois, né, a respeito da escolha do N, ao escolher o valor do N, né, se uma determinada situação tu tiver liberdade para escolher o valor do N, né, cuide, porque a escolha do N, né, vai impactar no esforço que tu vais fazer para resolver aquela equação. Quanto maior for o valor do N, maior é o esforço computacional realizado. Tá? Certo? Mas vejam, independentemente, né, de o N ser igual a 2 ou N ser igual a 32, como ele havia sugerido inicialmente, qualquer que seja a escolha do N, não vai te permitir calcular em todos os pontos, vai te permitir calcular somente em alguns pontos do domínio. Tá? Isso é importante. Bom, então voltando aqui ao texto que está disponível ali no Moodle, né? Então esse conjunto que é chamado de IN, formado pelos valores x0, x1, etc., o x índice N é chamado de malha ou rede de pontos do intervalo AB. Dizemos que a malha é uma discretização do intervalo AB. Esse termo discretização significa que, em vez da gente ter Ficou sem áudio, professor? N depende de recursos computacionais mais eficazes e velozes, né? Além de recursos humanos à disposição. Então, isso aqui é muito importante, né, pessoal?
Porque não adianta tu ter computador, não adianta tu ter uma internet rápida, não adianta tu ter um supercomputador se tu não tiver pessoas habilitadas, pessoas com competência, né, técnica para fazer aquele negócio funcionar, né? Porque quanto mais veloz, quanto mais sofisticado é o computador, né, mais conhecimento a gente precisa ter para fazer funcionar corretamente, né? Porque o computador ele só obedece às ordens que a gente dá, né? Então, se o seu computador ficar paradinho lá, ele não vai fazer nada, né? Então, tem que mandar as instruções, ele vai fazer as contas e tu vai ter que ter capacidade de interpretação, né? Uma vez eu estava lendo, né, sobre alguns projetos que às vezes são desenvolvidos por sim, experiências como essas que a NASA desenvolve, né, de mandar satélites para o espaço e outros equipamentos, né? Esses equipamentos que ficam aí, os satélites que ficam fazendo fotos, né, da Terra e de outros lugares, às vezes quando são mandados para o espaço, às vezes a quantidade de fotos, né, que eles geram, a quantidade de informações que eles geram é tão grande, né, que às vezes ficam um projeto assim, ficam anos e anos as pessoas interpretando as fotos, né, até conseguir chegar a uma conclusão. Tá? E são muitas pessoas que fazem isso. Né? Então, é importante observar que para a gente conseguir trabalhar, né, com certas equações, com valores mais elevados do N, tá? A gente precisa ter recursos, né, não só materiais, mas também recursos humanos, né, à disposição para conseguir implementar e interpretar os resultados, que é o mais importante. Né? Então, as técnicas numéricas, né, têm por objetivo, tá, calcular valores do y, que, por definição, são aproximações do y de xi, quando o i varia de 1 até n. Veja que no ponto x0 igual a a é conhecido o valor exato da solução. Tá? Certo? Então, isso é uma coisa importante. Aqui no ponto x0 igual a a, que é o extremo inferior, né, do intervalo, né, a gente conhece a solução do problema. Então, a gente não precisa gerar uma aproximação neste ponto. Né? Certo? O que vai acontecer, então? Ó, vou voltar aqui para o meu desenho aqui do meu texto. Ó. Nesta ideia ali do colega, né, que sugeriu, então, este valor de n igual a 2. Tá? Vamos trabalhar em cima deste exemplo aqui. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Ó, vejam o seguinte. Neste ponto aqui, ó, que é o extremo inferior aqui do intervalo, este valor é um valor exato. Isso aqui é um valor exato, porque está dito lá, ó, no ponto x igual a 0, o y é igual a 1. Tá? E realmente, se vocês substituírem aqui, né, e na 0 vai dar 1. Então, aqui, neste ponto, tá, a gente conhece. O que vai acontecer neste ponto, que é o x1, e nesse ponto, que é o x2? Né? Aqui no x1, provavelmente, eu vou forçar aqui um pouco, tá? O método numérico vai dar uma aproximação um pouquinho menor, vamos dizer, tá? Vou marcar aqui um pontinho um pouquinho menor. E vamos supor lá que no ponto x1, no ponto x2, que é o ponto 1, a solução deu um valor um pouquinho maior, né? Certo? Então, em vez de eu ter valores exatos aqui, né, no x1 e no x2, eu vou ter um valor aproximado, digamos assim, certo? Ou seja, será admitido, né, já previamente, será uma coisa natural, digamos assim, que exista um erro, uma diferença aqui entre a solução analítica e o método numérico, e também aqui nesse ponto. Tá? Então, no ponto x1 e no ponto x2, né, tu vai ter um valor y1, que será um valor aproximado do y de x1, um valor y2, que será um valor aproximado do y de x2. Tá? Certo? Este valor aqui, né,
é o valor exato. Certo? Isso independentemente, né, de ser o método de Euler ou qualquer outro método, na extremidade inferior ali do intervalo, o valor y0 é conhecido e, portanto, é um valor exato. Bom, então, no ponto x0 igual a, voltando ali ao texto, né, é conhecido o valor exato da solução, pois é um valor dado no problema, já que o y0 é o y de x0, que é o y calculado no ponto A. Nos demais pontos da malha, I e N serão obtidas aproximações do y de xi denotadas por yi. Portanto, o erro cometido na iésima posição xi é a diferença yi menos y de xi, quando i varia de 1 até n. Né? São aqueles tracinhos que eu marquei ali no gráfico. Né? Muito bem. Então, o método de Euler, que é um método que é conhecido como sendo um dos primeiros métodos numéricos de resolução de equações diferenciais ordinárias, né? Ele surgiu aí com força, né, no início, na metade, um pouquinho mais para a metade do século XX. Né? Por quê? Porque nesse período, então, né, começaram a se desenvolver os primeiros computadores, né? O desenvolvimento de máquinas de calcular que eram bastante rápidas se acelerou nesse período. Né? Então, começou a tomar forma, né, essa ideia de que era possível, né, realizar uma grande quantidade de cálculos em pouco tempo. Hoje nós estamos em 2021 e né, com a popularização da internet, com a popularização dos celulares, com a popularização do processamento em nuvem, né? Hoje a gente realiza operações matemáticas de grande complexidade em milésimos de segundo. Né? Hoje, se vocês quiserem calcular uma integral aí bem complicada de uma função bastante difícil, vocês colocam aí no site da Wolfram, por exemplo, ele dá a resposta. Tá? Se querem calcular o logaritmo, seno, cosseno de qualquer número, é a coisa mais fácil, né, hoje, com os recursos que a gente tem à disposição. Né? Isso aí há cerca de 50, 60 anos, né, alguns cálculos como esse que eu citei eram demorados. Né? Para vocês terem uma ideia, acho que eu não estou compartilhando aqui. Para vocês terem uma ideia, né, no final ali da década de 60, em 1968, uma vez um professor me contou que em 1968, ali na URGS, foi calculado pela primeira vez a matriz inversa de uma matriz 12 por 12. Tá? Uma matriz com 12 linhas e 12 colunas. Né? Então, ficaram vários professores trabalhando durante vários dias para calcular a matriz inversa. Tá? Aproximadamente uma semana para calcular essa matriz inversa 12 por 12. Tá? E aí fizeram uma festa para comemorar o resultado, verificar que estava tudo certo, não sei o quê. Tá? Isso em 1968. Hoje, se vocês quiserem calcular a matriz inversa de uma matriz 12 por 12, né, a maior quantidade de tempo que vocês vão gastar é para entrar os dados da matriz no computador, no programa de computador. Né? Depois é só apertar numa tecla e, em questão de alguns segundos, a resposta virá. Tá? E com correção, e com precisão, com qualidade. Tá? Então, vocês vejam que as coisas mudam muito, né, com o passar do tempo, e que bom, né, que as coisas se modificam, e muitas vezes para melhor. Né? Então, vamos lá. O método de Euler, né, que é um método de resolução de uma equação diferencial de primeira ordem com condição inicial, como vocês estão vendo ali. Y' igual a fxy, o x varia de A até B, o y de x0 igual a y0. A gente vai definir, então, um número natural n igual a 1, conforme ali o colega havia sugerido, n igual a 32, né, ou qualquer outro número, e sendo o h igual a b menos a sobre n, são definidos os seguintes pontos. x0 igual a A e o xi igual a x0 mais i vezes h, onde o i varia de 0 até n. Então, a gente vai ter essa malha aqui, ó. x0 igual a A, o x1 é x0 mais h, que é o a mais h, né?
o x2 é x0 mais 2h, ou seja, a mais 2 vezes h, e assim por diante até o xn, que é o a mais nh vezes que é igual a b. Tá? Então, esses pontos da malha formam uma progressão aritmética de razão h. Nesses pontos da malha serão calculadas aproximações da solução exata. Tá? Então, deixa eu mais uma vez interromper aqui. Ó. Então, de modo geral, tu vai ter a equação diferencial, né? A condição inicial e o x variando de A até B. Né? Certo? Então, tu vai escolher um N pertencentes naturais, né? Que é uma escolha e, portanto, como qualquer escolha, vai depender, né, dos recursos que tu tem à disposição, não vai escolher um valor muito elevado do N, que senão tu vai te atrapalhar. Né? Bom, aí tu vai calcular o H, que é B menos A dividido por N. Né? Aí tu vai ter x0 igual a A, x1 igual a A mais H, x2 e A mais 2H. Aqui dá para ver, né, que os pontos da malha vão formar uma progressão aritmética de razão igual a H. Né? Então, o que vai acontecer aqui é que, digamos que aqui eu tenho um intervalo AB, esse aqui vai ser o x0, esse aqui vai ser o x1, x2, x3, aqui é o xn menos 1, esse aqui é o xn. Né? Então, digamos que a curva faça uma coisa assim, tá? Imagine que isso aqui, né, é a solução exata. Do problema de valores iniciais, certo? Então, neste ponto aqui, né, tu terá a solução exata conhecida, porque vem lá, né, da condição inicial. Tá? Aí o método numérico vai produzir uma aproximação, digamos, y1, né? Aqui uma aproximação que eu vou colocar aqui abaixo, y2, aqui eu vou colocar um pouquinho acima, y3, né? E digamos aqui yn menos 1, e aqui, digamos, yn, certo? Então, aqui seria o y1, o y2, o y3, o yn menos 1 e o yn. Certo? Então, essas são... O y1 vai ser um valor aproximado do y de x1. Né? O y2 vai ser um valor aproximado do y de x2. Né? O y3, um valor aproximado do y de x3, etc. O yn menos 1 é o valor aproximado do y em xn menos 1, e o yn é um valor aproximado do y de xn. Então, o erro, né, é a diferença, né, entre o yi e o y de xi. Né? Então, em alguns casos, quando a gente consegue achar essa solução exata aqui, a gente até consegue medir o erro. Né? E o que a gente imagina, né, o que a gente quer, né, é que quando o n vai para infinito, o limite do erro tenda a zero. Né? A gente quer que o limite do erro en, que é o erro no enésimo ponto, lá, tenda a zero quando n vai para infinito. Porque a ideia é que, se o n for para infinito, né, eu vou ter pontos aqui, ó, cada vez mais próximos uns dos outros, né? E a tendência é que, quando tem pontos mais próximos, o erro vai diminuindo, né, à custa de um maior esforço computacional, porque quanto maior for o valor do n, maior é o esforço necessário para gerar as aproximações. Tá? Então, eu vou encaminhar aqui, pessoal, para o encerramento aqui da atividade de hoje. Né? Eu vou
encerrar um pouquinho antes aqui, vamos já só 15 para 7, né? Tá bem pertinho aqui do tempo. Então, eu vou apresentar alguns exemplos na aula de segunda-feira, né, que é dia 8, e também na aula de sexta-feira, dia 12. Eu acredito nessas duas aulas vai dar para apresentar bons exemplos, aí, bem detalhados, né, de resolução de problemas de valores iniciais, certo? E, então, na aula de hoje, eu consegui apresentar aqui os principais conceitos, né, e principalmente essa ideia, né, de que os métodos numéricos eles produzem uma discretização, como é chamada, né, desta malha de pontos aqui, e em cima desta malha que a gente vai calcular as aproximações pelos métodos numéricos, né, que vão ser valores, então, como o próprio nome diz, né, aproximações da solução exata, certo? Quando a solução exata for conhecida, a gente consegue até medir este erro aqui. Se a aproximação exata, se a solução exata, desculpe, não for conhecida, bom, né, a gente não consegue calcular o erro. Tá? E aí, né, ressaltando o que já foi comentado anteriormente, né, que se for possível, né, se a gente tiver condições e recursos para trabalhar com valores bastante elevados de N, a tendência, à medida que a gente aumenta o valor do N, é que o erro cometido nessas aproximações tenda a zero. Tá? Então, esses são os principais conceitos que eu peço que vocês elaborem aí, trabalhem para as próximas aulas. E da semana que vem, então, vou apresentar alguns exemplos. E eu vou fazer, né, alguns exemplos detalhadamente no braço, digamos assim, né, fazendo as contas à mão, e para a gente conseguir ilustrar a utilização desses métodos com valores mais elevados de N, eu também vou usar o recurso da planilha eletrônica ali do Excel, né, que é um recurso que vocês já viram a utilização aqui nas minhas aulas, no cálculo do ajuste, né, no cálculo das integrais numéricas, no cálculo da interpolação. Então, eu vou continuar usando a planilha, que é um recurso bastante adequado e bastante apropriado, tá, para a resolução de equações diferenciais. Inclusive, né, vocês podem, para quem tem maiores conhecimento, né, para quem está mais familiarizado com o uso da planilha, poderá ser usado valores mais elevados de N. Aí sim, aí o Jefferson pode trabalhar com ele o A32 sem nenhum problema ali. Certo, Jefferson? Aí vai ser tranquilo. Tá bom? É isso aí. Então, Tranquilo, professor? não, vamos testar. Semana que vem a gente faz uns exemplos assim, para valores valores menores, né, do N, e aí depois vamos trabalhar num exemplo aí com N igual a 32 para na planilha vai ser tranquilo de resolver. Fechou, então. Fechou? Então tá. Bom final de semana para vocês. Bom mês, professor. Se cuida. Preciso no serviço. E até segunda-feira. Fez, professor. Valeu. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Valeu.